Olá pessoal, tudo bem? Professor Nelson aqui falando com vocês. Estou gravando esse vídeo para passar aqui uma ajuda, uma colinha a respeito do mapa, né? Esse mapa que aterroriza vocês, né? Fiquem tranquilos, não precisa mais ter pesadelo com o mapa, é bem tranquilo aqui ele. É uma situação corriqueira, uma situação que acontece em toda a organização, então eu resolvi colocar ela em evidência aqui para a gente poder entender como funciona e nós, como os líderes ou futuros líderes, como que vamos lidar com as situações adversas aí do dia a dia, né? Nesse caso, essa simulação aqui, vocês são coordenadores industrial de uma indústria alimentícia, tá? Então, o que essa indústria produz? Açaí. Ah, esse açaí que a gente compra aí pronto para consumo, né? Em restaurantes ou supermercados. Em específico, essa empresa aqui, ela atendia supermercados. Então, ela vendia o produto para que o produto fosse consumido ali pelas pessoas no restaurante, como uma sobremesa, alguma coisa assim. Com a vinda do Covid, nessa simulação que eu coloquei, o fluxo de pessoas no restaurante caiu drasticamente, né? Então as vendas automaticamente também caíram. E tua equipe ela está ociosa hoje. Para reduzir custo da empresa também, um dos planos foi reduzir o time da produção, já que ele está ocioso. Era um time enxuto, era um time de 10 colaboradores, incluindo você, e o que você acordou com a diretoria que a gente ia de 10 para 7, reduzir em 30% o time aí da produção, ok? Então, a gente vai utilizar algumas ferramentas para poder entender quem é o nosso time e lidar com as situações do dia a dia, tá? Primeira coisa, a gente vai mapear a nossa equipe. Tá? Então eu coloquei ali as funções, tá? Cada uma das funções. Então, nesse quadro, quem, aqui nessa coluna, quem são as funções. Aí você vai colocar do lado o que? O que aquela função faz, o que aquela função executa. Tá? Qual é a atividade daquela função e como ela executa aquilo ali no dia a dia. Tá? Quando eu terminar isso, eu vou entender qual é o nível de importância daquela função para o meu processo como um todo. Todas as funções são importantes, professor. Eu sei que todas as funções são importantes, mas algumas elas têm um nível superior de importância, elas são mais impactadas quando a gente acaba mexendo nela, né? Então, é que nem eu trocar um diretor, um CEO de uma empresa, né? Eu vou mexer com tudo, eu vou entender positivamente ou negativamente, né? Até o mindset daquela pessoa, o que ela acredita, como ela conduz a empresa como um todo. Então, quanto maior o nível, o cargo, a função, maior o nível de importância ela tem para aquela operação e é mais difícil a sua substituição. Não é mais difícil, é mais complexa a sua substituição. Então, primeira coisa, a gente vai colocar ali qual é a função, né? Quem já está descrito, o que faz e como ele faz e qual o nível de importância para cada uma das funções ali, ok? Depois, agora é a hora da gente suar a camisa mesmo, tá? Agora é a hora de fazer a simulação. Eu já coloquei ali o descritivo das pessoas que atualmente estão ocupando aquela função. Então são os 9 colaboradores, é você e mais 9, os 10, né? Mas eu coloquei o descritivo dos 9 colaboradores ali da nossa organização e a gente vai fazer aqui as simulações. Então, olha, para aquela função, quem eu vou colocar, quem eu vou promover, quem eu vou desligar da empresa, de acordo com até com o descritivo histórico de cada um que eu coloquei ali, tá? Então, quem vai fazer o quê dentro da organização? Eu vou fazer essas simulações. Quando eu fizer essas simulações, para cada uma das simulações que eu fizer, eu vou colocar as perdas, ou seja, o que aquele colaborador perde, tá? O que o processo perde e quais são os ganhos que eu vou ter. Então, de cada simulação que você fizer, você vai fazer uma avaliação de perdas e ganhos do processo devido àquelas mudanças que você definiu, que você acha melhor. Pode ser que você na primeira você já acerte, você já acha que tá ok
aquela troca, né, aquela mexida no time, aqueles 3 desligamentos, enfim. Eu vou, dentro da simulação, eu vou fazer várias até chegar a uma que eu acredito ser a melhor, ok? Eu vou colocar então, vou definir, então nessa parte 2 eu vou definir quais são, e na parte 3 eu já vou preencher. Você pode ver que é o mesmo quadrinho, né? Então fiz as simulações, ok, essa daqui eu achei que é a melhor, show! Então eu vou colocar aqui qual vai ser o remanejamento, o que eu defini que vai ser. Então eu vou preencher de novo esse quadro com a definição, né? Antes eu fiz as simulações e aqui eu vou definir quais o que foi decidido aí, ok? Com isso, pessoal, vai passar um tempo a empresa ali, mais alguns dias, né, 60 dias, salvo engano aqui, eu não estou lendo ele, mas é em torno de 60 dias, 2 meses aí, exato. E aí vai acontecer algo inesperado, a gente vai ter um estouro de demanda. Tá? Então, o que, que aconteceu? Eu fiz o remanejamento da equipe, eu enxuguei mais ela para atender a demanda que eu estava tendo, certo? E eu tive um pedidão aí, uma programação grande da compra do nosso produto, né? O que nós vendemos. Eu vou fazer uma avaliação agora, vou fazer uma análise SWOT do meu cenário, tá? Então, assim, eu já fiz os desligamentos que eu precisava, e eu já fiz o remanejamento conforme eu acordei com a diretoria, e agora, essa situação nova aqui, esse estouro de demanda, esse pedido grande, essa programação grande, como que eu vou lidar com isso? Porque agora a minha equipe é menor, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer essa análise SWOT. Quais são os fatores internos da minha empresa, os pontos fortes e os pontos de melhoria, ou pontos fracos, chamem como quiser, os fatores internos. Quais são eles? Eu preciso entender o meu novo cenário. Então, os pontos fortes, por exemplo, eu tenho uma equipe experiente, né, para poder atender, eu tenho a minha indústria, os equipamentos continuam ok. Quais são os pontos de melhoria? Então, aonde que eu tenho que ter atenção, né, para fator interno da minha empresa, tá? Então, eu sempre estou falando internamente, aqui nessa primeira linha, tá? Depois, os fatores externos. Então, quais são as oportunidades externas que eu tenho para poder atender esse pedido, né? Então, assim, quais são as oportunidades externas? Olha, é um cliente de grande relevância para a gente, é um pedido interessante para a gente. Então, eu vou elencar aqui quais são os fatores externos positivos, tá? E quais são os fatores externos negativos, né? Então, olha, por exemplo, o meu prazo de execução para atender esse pedido aqui, ele é curto, né? Eu vou colocar todos os desafios externos, aquilo que eu não consigo controlar, é externo à minha empresa. Os fatores internos eu consigo controlar, os fatores externos não, tá? Depois que eu fiz essa análise SWOT, eu fiz um mapeamento aqui, a análise SWOT por si só não resolve nada, né? Ele é só para entender onde eu estou, quais são as ferramentas que eu tenho. Eu vou responder algumas perguntas com base naqueles dados que eu levantei, tá? Então, como você vai explorar os seus pontos fortes? Opa, agora eu sei quais são os meus pontos fortes. Como eu vou explorar melhor eles? Quais são os pontos fracos que eu tenho que vai exigir uma atenção minha, né? Para não atrapalhar o atendimento desse pedido. Como eu posso aproveitar essas oportunidades que surgiram aí para mim, né? Como que eu vou colocar todos esses fatores numa balança para melhor solução desse problema aqui? Porque um pedido muito grande pode ser um problema, né? Eu já vi empresas quebrarem porque venderam demais. Acontece, tá? Quem da sua equipe, o colaborador, vai ser fundamental para esse novo plano, né? Vai conseguir organizar, vai ser uma pessoa chave aí no processo todo. E qual será a nova função de cada um no grupo? Porque eu posso fazer um novo remanejamento, eu tenho todas as cartas ali, eu preciso analisar o que eu vou fazer, tá? Então eu vou analisar isso daqui, o que eu posso fazer, às vezes, num plano de incentivo para atender essa demanda. Enfim, depois que eu fiz o mapeamento, né, a análise SWOT, ela vai mostrar para mim o que eu tenho hoje, qual é a minha realidade, eu vou bolar um plano de ação. Então eu vou fazer um descritivo do plano de ação em cima dessa nova realidade que a minha startup está vivendo, ok? O que é importante aqui? Essa autoavaliação, a fase 4, tá?
Agora, pessoal, eu gostaria até que você pensasse assim, tá? Vamos lá, eu, chefe de mim mesmo, vou avaliar como foi a execução minha perante a situação. Então, reduzir a equipe e depois ter uma demanda grande de trabalho aí, inesperado, né? Então, como eu, como líder, gerenciei a situação, como eu me saí com os desafios, como eu me saí no remanejamento da equipe, aí assim, é como se você fosse o chefe de você mesmo, é uma autoavaliação. Então, você senta com você mesmo e fala, olha, peraí, a minha atuação aqui não foi tão bacana, o que eu poderia ter feito de melhor aqui, né? Qual é a minha nota perante a essa situação? Qual nota que eu dou? Vamos supor que se fosse um outro colaborador que tivesse tomado essa decisão, não você, como você avalia a execução dele, ok? E também um feedback para você mesmo perante aquela situação. Como poderia ter sido melhor? Olha, talvez fazer uma autoavaliação. Nessa ação aqui eu poderia ter feito isso, aquilo, para poder ter sido melhor ainda. Legal? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Durante a nossa aula, eu vou dedicar um tempinho, vou elencar aqui uma aula que seja interessante, e a gente vai tirar um tempinho também para eu tirar dúvidas sobre o mapa. Provavelmente vai ser na aula 10, tá? No nosso Let's Talk, eu direciono um tempinho aqui para a gente poder bater um papo e eu sanar mais algumas dúvidas que tenham ficado. Mas é um exercício tranquilo, ele é um exercício lúdico que a gente vai colocar em prática aquilo que estamos aprendendo nas nossas aulas aqui, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.